Então uma coisa importante aqui sobre isso que o Adriano está falando e sobre o Dineno. O São Paulo está no mercado até segunda-feira, tem para tentar contratar um jogador e vai tentar contratar um jogador. Eu perguntei, mas tinha uma certa distração na minha pergunta, que era o Daverson. O Daverson não pode jogar no São Paulo porque ele já jogou no Fortaleza e no Atlético nesse ano. Ele não pode jogar pelo São Paulo. Mas o São Paulo, de toda maneira, entende que o Daverson, mesmo que fosse para o ano que vem, porque a lesão do André Silva é mais longa, a recuperação, não cogita o Daverson nem para agora, não pode, nem para o ano que vem. Entende que o Daverson não combina com o perfil do grupo do São Paulo. Bom, teve uma especulação de Lautaro Dias. Eu conversei com o Cruzeiro disse que não teve negociação, não teve nenhuma consulta. O Cruzeiro até liberaria para o São Paulo, pela amizade dos dois clubes. Mas o São Paulo não cogita o Lautaro Dias. Oficialmente, pelo menos, o São Paulo não cogita o Lautaro Dias, que é um jogador de mais velocidade. O São Paulo procura um jogador que seja da característica do André Silva e do Caleri, que é um jogador centroavante, mas que esteja móvel. E o Dineno é visto como um jogador para o jogo aéreo. Se não chegar ninguém até segunda-feira, existem duas hipóteses. Montar um time sem centroavante, digamos, Luciano e Ferreirinha. Luciano não é centroavante, não vai jogar de centroavante, mas você teria 2 pontas de lança entrando em diagonal. Ou mudar um estilo de jogo e trabalhar muito, isso vai ter que fazer, seja para ser titular, seja para ser um reserva que entre com constância, um outro jogo para o São Paulo, que é um jogo aéreo. Porque o Dineno exige o jogo pelo alto. E aí você muda completamente o perfil deste São Paulo, que é um pecado. O São Paulo perdeu 3 centroavantes. Perdeu 3 centroavantes por lesão. O Caleri, o Rian Francisco e o André Silva. E tem a decisão da Libertadores. E incrível também assim, a torcida do São Paulo não morre de amor pelo André Silva, muito longe disso. Mas incrivelmente ele fez uma grande partida contra o Atlético Nacional no Morumbi. Ele fez, não vou dizer que ele foi o melhor em campo, mas ele foi muito o melhor em campo foi o Rafael. Mas ele foi muito bem no jogo contra o Atlético Nacional no Morumbi. Fez o gol, brigou sozinho, ganhou a bola pelo alto para ganhar a segunda bola depois. Foi muito importante. E logo depois ele tem uma lesão desse tamanho. E dá para pensar numa outra formação com, por exemplo, o Luciano um pouco mais à frente? Luciano que, claro, né, ele não faz essa, não é a posição de origem dele, mas é um jogador versátil que pode entregar em diferentes frentes ali. Com Luciano, Lucas e Rodriguinho, por exemplo, no meio de campo? Jogar Lucas e Luciano pode ser. O Lucas mais protegido, mas o Lucas não é centroavante. O Lucas não é goleador. É que falta o goleador, né? Que também não é o Luciano, esse cara. Mas o Luciano é o vice-artilheiro do time no ano, né? E vice-artilheiro do time na Libertadores. Quem é o artilheiro? O André Silva. Que a torcida não gosta, mas é o artilheiro do time no ano. É um problemão, hein, Samir? Eu ainda acho que o Luciano é a melhor escolha hoje em relação a tudo que o São Paulo tem no elenco. Ele não é centroavante, como o PVC falou, não é. Mas ele começou a carreira como centroavante. No Corinthians, ele disputou, foi metade daquele título do Corinthians de 2015, metade do campeonato foi ele titular como centroavante, metade foi o Wagner Love. Então, quer dizer, é só ele relembrar os bons tempos de centroavante. Dá para fazer essa função, sim. E se a gente for ver todas as opções do São Paulo hoje, se a gente for analisar as opções do São Paulo, eu acho que o Luciano é a melhor delas. Seria que melhor cabe ali nessa posição, né? É o que tem pro momento, é a melhor. É o que tem para hoje. Agora, Samir, um jogador que você conhece, né, desde os tempos da Baixada é Marcos Leonardo. É um sonho distante, né? O Éder falou, né? Como você querer uma BMW, mas você não sabe muito bem se você tem dinheiro para comprar essa BMW. Um jogador, né, que está no futebol saudita, então não é fácil trazer esse atleta, mas seria um jogador ideal para caber nesse time do São Paulo? É mais fácil a BMW, hein? O Marcos Leonardo hoje é um sonho de vários clubes, né? Quando começa a falar em centroavante, no Brasil o nome do Marcos Leonardo vem na pauta. Ele se destacou no Mundial, eu acredito que o Mundial elevou um pouco ainda ali o patamar do Marcos Leonardo lá no Al Hilal. É um time chatíssimo. Você vai tentar contratar o Renan Lodge lá, que é um lateral esquerdo, não menosprezando o Renan Lodge, mas às vezes um lateral esquerdo os caras liberam, arrumam outro no mercado, não liberam. Então, assim, é um time chato para negociar, até para emprestar, né? Ou então para
para negociar em definitivo. O São Paulo fez a consulta, fazer o quê, né? A consulta não custa nada, né? O não a gente já tem, né? O não já tem, né? Como costumam dizer a frase, vamos pegar a humilhação, né? Como é que é? O não a gente já tem, agora a gente briga pela humilhação. Briga pela humilhação. Não é? Então, eu acho que o Marcos Leonardo seria realmente um grande reforço para qualquer clube, né? Acho que, não sei o Flamengo, mas em todos os clubes que ele chegasse aqui hoje, seria titular o Marcos Leonardo. O São Paulo sonhou alto, hein? Eu acho muito difícil. Ele foi goleador no Mundial de Clubes, né? Ele acabou perdendo um pouco de espaço por conta do limite de estrangeiros acima de jogadores acima de 21 anos, né? Com idade acima. Ele completou 22 anos em maio. PVC, é um sonho distante, né? Eu ouvi, quando a gente começou o programa, você falou do Marcos Leonardo, eu fui tentar ter uma informação de dentro do São Paulo, eu ouvi zero. Tá. Zero. O Éder falou perto de zero, né? Tá ali, tá tudo pertinho. Eu falei com o staff do Marcos Leonardo, até falei com o PVC aqui no in-off, também não sem chance. Gente, então aqui, ó, como é de primeira, é de verdade também, a gente joga real, né? Então não adianta aí ter muitas esperanças, criar expectativas, porque a realidade é essa, a gente traz aqui as apurações para vocês. Éder, então pensando nesse cenário, que não tem Marcos Leonardo... eu tenho uma dúvida, desculpa. Para resolver até segunda-feira, tem que pagar o transferban na sexta, né? Não, o transferban tá pago, né? Tá pago. Já foi. Porque no mesmo dia o São Paulo já pagou. E aí já apareceu no sistema da FIFA e o São Paulo tá liberado. O problema agora é o Mailton, né? Que aí não é o transferban do São Paulo, o transferban do Metalist. Então o Mailton, por exemplo, ele não foi anunciado por causa do transferban do Metalist. O São Paulo tá esperando. Mas o São Paulo em si já resolveu esse problema. É a ciranda do transferban. É a quadrilha, o poema do Já resolveu? Mandar o Félix Torres pra lá. Sabe como é que é a quadrilha? É que o valor é um tiquinho diferente, viu, sabia? Sabe como é que é a quadrilha? Não. A quadrilha é o poema do Drummond, não é? O Cruzeiro deve ao Inter, que deve ao Santos, que deve ao Flamengo, que não deve a ninguém. O Éder, diante desse cenário, né? Não tem Marcos Leonardo, não tem também Caleri, não tem André Silva, não tem Rian Francisco, ou seja, não tem um centroavante. O que o Crespo pode pensar para esse time? E o PVC estava aqui, né? Projetando algumas possibilidades, uma delas até mudar a forma de jogar, que não seria ideal, até porque esse time do São Paulo encaixou com o Hernan Crespo. O que você imagina e também de informações, né? O que ele pode fazer a partir de agora? Luísa, eu acho que o que vai acontecer nesse cenário sem um reforço, e até se vier um reforço, acho que nesse início ele vai jogar com o Luciano e Ferreirinha. Ferreirinha vem jogando bem, sempre que entra no segundo tempo atua bem, teve alguns jogos como titular que também foi bem, e aí eu acho que assim, ele vai mudar um pouco o esquema para atuar menos com um centroavante que tem a presença diária e mais com mobilidade. A gente está vendo o time do São Paulo se mover bem pelo campo, tabelar, fazer as triangulações e buscar um cara que nem sempre é um centroavante dentro da área, né? A gente viu o Tapia fazendo gol de centroavante, entre aspas, no último jogo. Então, se você treinar o time bem, como o Crespo vem mostrando que tem repertório aí tático, e vai ter um tempo para trabalhar isso agora durante a data FIFA, os próximos vão ser 20 dias aí com um jogo só, né, do São Paulo. Então vai ter um tempo para trabalhar, e aí eu acho que ele vai acabar jogando com Ferreirinha e Luciano e trabalhar uma triangulação ainda maior lá na frente para ter mais chances de gol, mesmo sem um cara que tenha tanta presença diária quanto o André Silva. A gente lembra que tanto o André Silva quanto o Caleri, que o PVC já falou, eles conseguem sair bem da área. E o Dineno exatamente não é visto como um cara que consegue sair bem da área. Eu acho que é mais fácil o São Paulo conseguir adaptar o seu estilo de jogo. A adaptação vai ser menor, de você jogar com um cara que não vai ter tanta presença de área, do que você tentar adaptar um time que triangula tão bem a bola para jogar num jogo aéreo. Acho que a adaptação é menor e o Ferreirinha vem numa boa fase, né? Então o ataque com Luciano e Ferreirinha vai conseguir aí se adaptar melhor do que você colocar o Dineno e montar um esquema pro Dineno, que o Dineno também não tá merecendo que seja montado um esquema para ele. E tem a opção do Tapia, que o Éder acabou de lembrar. O Tapia foi jogador do Thiago Nunes. Eu conversei muito com o Thiago Nunes quando o Thiago Nunes, que está na LDU, e classificou a LDU para as quartas de final, ele foi técnico do Tapia na Universidade Católica do Chile. E eu conversei muito com o Thiago Nunes sobre quando o Tapia veio para cá. Ele falou, o Tapia, quem puxou para segundo atacante ponta de lança por dentro foi o Thiago Nunes.
Então ele entende que a potência do Tapia é por dentro, se aproximando do atacante. Mas ele faz centroavante e faz ponta como está fazendo. Ele pode... O Tapia de centroavante... Está tapeando. Tapia. Tapeia. É isso, tapeia. Vamos falar então de São Paulo, do mercado da bola do tricolor. Daqui a pouco tem do Palmeiras também. O pessoal perguntando do Thales. Mas Éder Traschini já chegou aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer a árvore genealógica. Eu tenho que falar com cuidado para não falar ginecológica. Do Éder também, para saber o tamanho da família do Éder. Éder, mas a gente quer saber como é que tá esse mercado do São Paulo, né? Marcos Leonardo foi um nome que apareceu aí um certo burburinho nas redes sociais. E a gente quer saber, o São Paulo tem interesse no jogador? Chegou a sondar um jogador? Vamos atualizar toda a situação do André Silva também, né? Que sofreu, infelizmente, uma lesão. A gente ainda não tem, pelo menos até começar o programa, a gente não tinha informações sobre quais seria o tratamento ideal indicado para ele depois da consulta médica que ele fez ontem. Então, acho que é importante a gente atualizar tudo isso. E, claro, falar de Marcos Leonardo, que já aparece ali na nossa tarja. Se tem chances desse jogador aparecer no tricolor. Boa tarde, querido. Boa tarde, Luísa, PVC, Samir, todo mundo que acompanha de primeira. Já mandei uma mensagem pro meu pai aqui pra ver se tem alguém da família Traschini que é importante lá no Marília. Mas por enquanto não recebi a resposta. Meu pai não é muito do WhatsApp, então eu vou ter que ligar pra ele depois. Não vai ter jeito, viu, Luísa? Tem o Éder. Éder? É. Você tem uma história boa do Éder, né, PVC? Já ouviu algumas vezes, depois você conta de novo. Mas falando do São Paulo, o Marcos Leonardo é aquela questão, né? O São Paulo fez uma consulta bem inicial ao Marcos Leonardo e ouviu que o cenário é quase impossível, né? O São Paulo, a gente já falou várias vezes sobre problemas financeiros, está procurando jogadores por empréstimo ou jogadores livres no mercado. Empréstimo tem que ser de graça, e o Marcos Leonardo, salário lá na Arábia não é baixo, né? Muito pelo contrário. Então ficaria muito difícil para o São Paulo. É aquele negócio, Luísa, eu queria muito ter, sei lá, uma BMW. Eu fiz uma consulta lá, liguei, vi o preço da BMW e falei, bom, para mim é impossível. Então é basicamente essa consulta do São Paulo sobre o Marcos Leonardo. Vou te falar que é impossível, que não vai acontecer de jeito nenhum. Futebol é dinâmico, né? A gente vê isso acontecer às vezes. Um jogador que não tinha condição de vir para o São Paulo e tá aí, por exemplo, o Oscar, né? Que era um jogador que no começo falava-se que não tinha como ele chegar ao São Paulo, mas por meio de um parceiro comercial, o São Paulo conseguiu a contratação do Oscar. Então, assim, muito difícil, quase impossível. Não devemos ver o Marcos Leonardo com a camisa do São Paulo. Mas, futebol dinâmico, mercado dinâmico, numa dessa, pode ser que dê jogo. Mas a tendência é que não, que o Marcos Leonardo não seja o centroavante que o São Paulo está buscando. A janela vai fechar no dia 2, né? Então o São Paulo está correndo aí para contratar um centroavante para colocar no lugar do André Silva. A gente ainda não tem, você falou, Luísa, muito bem, que a gente não tinha, e a gente ainda não tem. Conversei com uma fonte há alguns minutos sobre a conduta que vai ser adotada com o André Silva, se vai ser cirurgia ou não. Ele teve uma reunião ontem com o Dr. Moisés Corren, que é um dos maiores especialistas em joelho do país, mas eles ainda não definiram qual vai ser a conduta. A lesão é no ligamento posterior, não no anterior, então tem uma diferença aí, e a gente tem que entender como é que eles vão optar por tratar essa lesão, se vai ser uma coisa cirúrgica ou não. São Paulo ainda está definindo isso, essa é a informação que a gente tem. Sem o André Silva e sem um reforço, o Crespo não vai ter vida fácil, né? O Crespo pode colocar o Dineno, que foi o centroavante contratado para ser esse reserva do André Silva, na ausência do Caleri, e aí machuca o André Silva, vai precisar de outro centroavante para jogar, né, agora. Então o Dineno ainda não se firmou, quando jogou não foi bem, não teve tantas chances ainda, mas por enquanto não mostrou a que veio. E aí o Crespo pode colocar o Ferreirinha do lado do Luciano e colocar o Luciano um pouco mais na frente. Ele vai perder um pouco de presença de área. Ele pode colocar o Lucas, quando o Lucas estiver bem, para poder também não vai ter essa presença de área. Fato é que o único que tem essa presença de área mesmo é o Dineno hoje. E o São Paulo não confia ainda no Dineno. Lembrando, essa votação pode ser já no fim de semana, não é isso? Uhum.
no conselho lá, como o conselho é completamente dominado por Casares, então é provável que vá aproveitar. Ontem a gente conversou com o Rodrigo Capello, que é um jornalista especializado em finanças, do esporte e tal, e perguntamos para ele sobre essa questão do Marinacci da base. Ele disse assim, isso está com cara de antecipação de receita. Não é um acordo espetacular, não é uma mudança de... Não é a Eureka, não é o Casares vende como Eureka, né? Não, o Casares vai transformar o São Paulo num outro clube. Vai transformar o futebol brasileiro, né? Nas palavras dele. Mas o Rodrigo Capello resume com isso. Tem pinta de antecipação de receita. Sim. E aí aquela... Fala. Não, só para lembrar, o Al Hilal anunciou agora, recentemente, o Darwin Núñez. 53 milhões uruguaio, 53 milhões de euros. Por isso que está sobrando ali na teoria. Vale. Ele contratou do Liverpool. Isso, do Liverpool. Não, e vale. Mas como vale? Mas vale, o jogador vale. Não, perguntando isso para vocês. Vale 53 milhões de euros? As pessoas... o futebol está ficando... É muito louco, né? O futebol aqui no Brasil está pagando 30 milhões de euros. Então, é o que eu tô... Qual é a questão? A questão é essa, que tá muito louco, né? Tá tudo muito alto, muito caro. Quando eu digo que nunca teve tanto dinheiro no futebol, não sei até quando isso vai acontecer, né? Ficaria livre com uma facilidade, porque acabou de gastar 53 no cara 53 milhões de euros, abriu o espaço. Mais de 300 milhões de reais, 330. cara. Então, assim, é o que eu digo. Nunca teve tanto dinheiro. Que é a receita do Cruzeiro, gente. É isso. Cruzeiro no ano inteiro faz 300 e pouco, 400 pau no máximo. Que loucura. Se você encaixa um desse e não torra o dinheiro, torra. Eu peguei 200 milhões, eu nem fez o Inter, ele pegou 100. Mas esse ano você é campeão, preciso ser campeão. Tá devendo as calças, não foi campeão, gastou o dinheiro. Tá devendo, esse dinheiro aí é adiantamento. Agora, curioso, né? A gente acaba de falar que o Palmeiras acaba de ser, pela 4ª vez em 5 anos, campeão brasileiro, com a sua base super forte, e o São Paulo está nesse movimento aí de provavelmente vender acordo operacional. Só tá porque também se destacou na base. Porque ganhou a Copa do Brasil, porque ganhou a Copinha, porque vendeu os jogadores mal, mas vendeu daquele jeito, né? Vendeu muito mal. O São Paulo continua produzindo jogadores. O São Paulo tem centro de treinamento que produz jogadores, tem centro de treinamento profissional, tem estádio, tem time, tem técnico. Mas não tem comando. Tem uma coisa que o Casares fala que é verdade... E a dívida está equacionada, não é uma dívida brutal a ponto de jogar o São Paulo na falência. Acabou. Agora não dá, mas não tem mais como. Pelo amor de Deus. É o sujeito que tem 22 casas e 18 delas estão desalugadas. E ele fala assim, tô quebrado. Porra, você é burro. Você não tá quebrado. Então, mas o que... Entendeu? O problema é saber gerir isso. Saber fazer a coisa funcionar direito. Resume-se a uma palavra. Competência. Pessoas certas na hora certa para fazer o bom trabalho. Quando você olha para o São Paulo e para o Corinthians, você fica até arrepia, né? Você fala, meu Deus. E olha para o Palmeiras também, não tô... A vantagem é que um deu sequência no trabalho do outro. Agora, se amanhã entrar um doidivanas lá, muda tudo, vai ficar igual, vai quebrar, vai ficar largado. Se não souber administrar neste mundo novo do futebol... Mas o que você está falando também dá razão para essa história, sobre essa questão da base. Talvez o São Paulo não precisa fazer esse movimento. Claro que não. É fundamental. Se ele não fizer esse movimento, acabou, vai quebrar. É porque deve ter algum aporte, a gente ainda não sabe, mas deve ter algum aporte inicial grande financeiro que para o São Paulo é o respiro que ele precisa. E aí você fecha esse tipo de parceria. É o respiro para quê? Ou para quem? Isso eu não sei. Mas para quê é o respiro? Vamos lá. Você está, em tese, entrando num movimento de conter a onda, né? A marola. Você está contendo, você está entrando nesse movimento. Aí você vai pegar uma das principais fontes de receita de um país com mais de 200 milhões de pessoas, com milhares de jovens de 7 a 18 anos, que querem jogar futebol, que querem jogar no São Paulo Futebol Clube. Não é o Gazeta de Pinheiros, é o São Paulo Futebol Clube. Você tem CT, você tem estrutura. Tudo bem, pode hoje não estar voando, mas não importa. Você tem lá
Você tem hotel, alojamento, investimento, algum dinheiro vai para lá. Os meninos não passam fome, certo? Então, você tem... Este é um dos caminhos, né? Então, o que você faz? Você pega e estanca esse crescimento por um dinheiro que vai entrar aqui para você. Beleza, entrou esse dinheiro, você vai fazer o quê? Eu vou contratar jogador para ser campeão. Danou-se. Daqui 5 anos você está no mesmo buraco outra vez. Se você não pegar esse dinheiro e reinvestir a maior parte dele na base, tirar as suas dívidas de curto prazo que te sufocam, voltar a ter credibilidade no mercado, nunca mais na sua vida pensar em transfer ban. Aí, com 1, 2 anos, você começa a respirar e começa a fazer a roda andar a teu favor. Porque, além de tudo, São Paulo tem patrimônio. Do São Vamos. Paulo. Aê! O torcedor... Marcos Leonardo, olha lá. Chofidic, aí, ó. Leonardo. É isso. É quase Vamos reclamar, não tem dinheiro. A gente passar na loja da Ferrari ali, olhar na porta. Sabe o adolescente, criança um pouco maior, que chega pra pequena, passa na frente dela com o docinho e fala, opa, não é. Mais ou menos isso, que falar que o Marcos Leonardo foi oferecido, foi olhado, foi consultado, é uma coisa meio... Olharam o álbum de fotos dele, São Paulinho de criança, tal, calma. Festinha de aniversário. Só que é quase uma crueldade. Deixa eu falar, mas precisa ser justo numa coisa. Os árabes, eles tomam atitudes, muitas vezes, completamente malucas. Sim. De liberar um cara que tem 4 anos de contrato, pagar os 4 anos pro cara e falar, gente, obrigado, eu não quero mais você, valeu, vai embora, eu preciso abrir uma vaga de estrangeiro. Parece o Flamengo, né? Os chineses faziam isso antes de estourar a bolha. O Jadson iam contratar um estrangeiro melhor, faltava 1 ano. Depositaram um ano inteiro pro Jadson, falaram, a gente só não quer você mais aqui. Tchau. Ele vem pro Corinthians para ganhar 2 salários, o de lá garantido e mais o Corinthians. Então, os árabes fazem umas coisas meio malucas. Eu não duvido que eles contratem 2 caras e falem, Marcos Leonardo, é o seguinte, eu vou te emprestar aí de graça e tal. Não deixa essa possibilidade, porque ele não precisa de dinheiro. Eles fazem as coisas porque eles não precisam de grana. Não é um cara que você vai falar, não, aqui é 14 milhões de euros, eu não vendo o Marcos Leonardo. Não, às vezes eles falam, não, eu preciso de uma vaga estrangeira, vai lá, tô liberando. Então, não tire essa possibilidade, porque ela existe. Os árabes fazem umas coisas meio malucas nesse sentido, tá? Então, não tire essa possibilidade. O Vessa tá cruel, né? Porque ele não só elimina o Palmeiras na sequência, como ele fala que, não, acho que dá sim. Confia. Confia, pode... Eu confio, só que numa vez dessa... Topa liberar. Pois é, nesse confia aí, 2 bilhões de dívida. Topa liberar. Dá pra liberar, daqui o cara tá no Flamengo, semana que vem. Não é só, então, exatamente. Pode acontecer. Claro. Eu só tô dizendo do Al-Hilal pro Brasil, não tô falando... Clube. Isso. Pode ser qualquer outro clube, pode ser o Mirassol. Isso, tá no Mirassol. Só se ele quiser... Não, na verdade, essa situação aí da possibilidade da contratação de um centroavante, ela vira uma situação que não é só para esse ano, né? Porque a coisa do André Silva foi muito grave. O André Silva vai ficar 1 ano sem jogar. Então, se você pensar, o Rian já vai ficar 1 ano sem jogar. O André Silva 1 ano sem jogar, você só tem a recuperação do Caleri. O Dineno está emprestado até o final do ano. Você tem a recuperação do Caleri até julho do ano que vem. Vocês têm visto a Série B? Eu não consigo ver tanto assim. Tem jogador na Série B? O São Paulo contratou o lateral da Chapecoense. Até agora não conseguiu inscrevê-lo, por sinal. Mas foi ver, tá vendo a Série B. É o mercado do São Paulo, né? O Mailton é da Chapecoense. Então, sim, eu tô falando para 9. Não tem um jogador se destacando. Né? É mais difícil, né? O artilheiro da Série B é o Pedro Rocha. Lembra do Pedro Rocha? Lembro. Era do Grêmio. Lembro, sim. Atlético Paranaense. Ele tá onde? No Remo, é isso? Acho que sei lá, não, Remo. Cara, não é o Pedro Rocha, não dá mais para jogar num clube grande, né? Ele já rodou todos os clubes. Jogou no Flamengo também, né? Acho que sim. Não dá. Acho que é uma outra situação. É uma lacuna grande, né? Que agora abre, é o 3º que se machuca. O São Paulo está sempre atrás porque ele não tem dinheiro. Então, assim, machucou o Caleri. Depois de 2 meses conseguiram contratar o Dineno. Vendeu o Juan Tressol. Depois de 2 meses contratou o Tolói.
vendeu o Igor Vinícius, depois de 2 meses contratou o Mailton. E assim essa é a temporada do São Paulo. Para mim, a preocupação do São Paulo não é agora, não. Porque eu acho que agora está muito claro que o time está indo no limite do que pode ir. Não é só a questão do centroavante, né? O Oscar está fora, talvez não jogue esse ano. O Lucas está fora, não sei se joga esse ano. O Alisson está machucado, o Marcos Antônio está machucado. A questão do São Paulo que me preocupa é a questão da base. Sim. Essa questão me preocupa muito. A votação a questão do Casares com o Marinax da base. Porque isso pode ser uma solução, mas muito mais me parece uma coisa que pode comprometer o São Paulo para o resto da vida. Então essa não pode ser uma coisa... O Marinax não é confiável, ele faz negócio com outros clubes brasileiros, ele tem um pool de times, não está claro o negócio. Havia um protesto no não está claro o negócio. Na Inglaterra. Então é isso que me preocupa, mais do que o jogo do Cruzeiro, mais do que a questão da LDU, né? Porque nesses jogadores e nesse treinador eu confio. No presidente de São Paulo eu não confio. Então, o que me preocupa é o futuro do clube, mais do que o futuro do time, que está fazendo o que pode fazer nessa temporada. Já fez o que podia fazer nessa temporada. O São Paulo está de olho em um nome de peso para reforçar o ataque, mas a negociação é quase impossível. O tricolor fez uma consulta sobre a situação do centroavante Marcos Leonardo, que hoje defende o Al Hilal da Arábia Saudita e recentemente foi artilheiro da Copa do Mundo. A ideia do São Paulo surgiu depois da grave lesão de André Silva, que deixou o elenco sem seu principal camisa 9. A diretoria então voltou ao mercado em busca de um centroavante. E foi nesse momento que Marcos Leonardo entrou no radar. Mas vale deixar claro, até agora foi apenas uma consulta informal, um movimento para entender a situação do jogador e saber se existiria alguma chance de abrir negociação. E por que o negócio é visto como quase impossível? Primeiro, fator financeiro. Marcos Leonardo foi contratado pelo Al Hilal em setembro de 2024 por nada menos que 40 milhões de euros. Além disso, o atacante de apenas 21 anos tem um dos maiores salários do elenco árabe, valores completamente fora da realidade financeira do São Paulo no momento. Outro ponto que pesa contra uma investida imediata é o tempo. A janela de transferências no Brasil fecha já na próxima terça-feira, dia 2 de setembro. Para trazer um jogador desse nível, seria necessário montar uma engenharia financeira muito complexa e praticamente impossível de ser feita em tão pouco tempo. Mesmo assim, a consulta do São Paulo mostra a ambição do clube em buscar peças de impacto para o ataque. O tricolor entende que precisa de um centroavante de peso para manter o nível competitivo na temporada, especialmente depois das baixas recentes. Vale lembrar que Marcos Leonardo tem contrato com o Al Hilal até junho de 2029. Desde que chegou ao clube, já disputou 49 jogos, marcou 29 gols e deu 3 assistências, mostrando números consistentes em alto nível. Por isso, apesar de a negociação ser considerada improvável neste momento, o assunto não está totalmente descartado. O São Paulo mantém cautela. Observa os próximos movimentos do Al Hilal e, quem sabe, uma janela futura. Pode tentar transformar essa consulta em uma negociação real. Agora eu quero saber de você, torcedor, você acredita que o São Paulo deve seguir insistindo em Marcos Leonardo mesmo com toda a dificuldade financeira? Ou seria melhor focar em alternativas mais viáveis para a posição de centroavante? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça, se gostou da notícia, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui você sempre vai receber as últimas informações sobre o São Paulo e tudo que rola nos bastidores do Morumbi.